Opa, começando aqui desse começo mais diferenciado, porque eu esqueci de me apresentar no começo da minha aula, mas meu nome é José Guilherme, eu sou aluno do quinto período de Química e sou integrante do PET Química UFPE, e é isso. Aproveitem a aula aí. Boa aula pra todos e qualquer dúvida, qualquer coisa, pode deixar em qualquer rede social nossa, viu? Valeu! E aí, gente, aqui dando continuidade ao curso que a gente está oferecendo para vocês, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre ligações químicas. Acho que é importante, né? Muito importante falar sobre ligações químicas, porque são elas que pegam os átomos individuais que a gente estuda, que a gente conhece, e transformam ele em compostos. Então a gente tem nossos elementos separados e eles são conectados por ligações químicas. Elas que regem a maioria das propriedades dos compostos em geral que a gente tem na química, sabe? E é muito interessante a gente começar falando exatamente sobre o que é uma ligação química, né? Porque, ok, tá, elas são as coisas que conectam os átomos individuais para formar compostos, coisas maiores, né? Essa é a primeira etapa de deixar as coisas nesse estado maior. Mas o que é exatamente uma ligação química? Uma coisa que talvez possa até parecer um pouco óbvia, mas assim, ela depende das... A ligação química ela é uma interação elétrica, né? Ela é uma interação entre os elétrons. E ela depende da interação dos elétrons, claro, mas dos elétrons mais externos. Porque os mais externos, eles são os mais expostos. Então, quando eu tenho meu átomo e eu tenho toda a eletrosfera em volta dele, é exatamente aquela camada de valência, que é o que a gente chama da camada mais externa, que vai se conectar, interagir com outras camadas de valência de outros átomos para realizar uma ligação química, né? Mas tá, a gente tem aquela outra pergunta que sempre fica na nossa cabeça, né? Por quê? Por que meus átomos, por que essas eletrosferas, essas camadas de valências iriam se interagir para formar uma ligação química? Exatamente para obter o estado de menor energia. Como tudo na natureza, as coisas buscam esse estado de menor energia, sabe? Ter menos energia em qualquer aspecto. E exatamente pela essa interação dos elétrons, dos orbitais e tal, que dois átomos separados, eles são mais energéticos que dois átomos ligados. Se eles são propícios para formar uma ligação, claro. Então, é por isso que as ligações químicas se formam. Elas são essas interações na camada de valência que abaixam a energia dos seus pares individuais. Então, elas acontecem na natureza. E existem três tipos de ligações químicas, como estão representados nessa imagem meio fofinha aqui, né? A primeira é iônica, que é essa história do doar, né? Tem até o átomo dando um elétronzinho assim pro outro. Essa coisa de doar o elétron, né? Do positivo, do negativo, íons, iônica, né? Tem a covalente, que é essa coisa meio que esse compartilhamento, né? A gente tem aqueles pares de elétron, que esses dois átomos eles ficam compartilhando entre si. E a ligação metálica, que é aquela coisa meio louca de tipo, todo mundo pega seus elétrons, joga, e os elétrons ficam meio que soltos, vira de todo mundo, sabe? Vira aquela coisa meio que a gente chama de mar de elétrons, né? Os elétrons soltos fluindo por todo o material. Esses são os três tipos de ligações, né? Das ligações químicas. E agora a gente vai entrar em um pouquinho de detalhe de cada um, só para conhecer algumas características, e aí a gente faz dois exercíciozinhos para fechar a parada. Tá, primeira coisa, o que caracteriza uma ligação iônica, né? Como eu falei, essa coisa de doar um elétron, mas pelo próprio nome, ela é caracterizada por íons. A fortíssima presença de íons é uma das principais coisas da ligação iônica. Por que isso? Eu vou ter o meu cátion positivo, meu ânion negativo, né? O meu cátion positivo deu um elétron para o meu ânion, e isso tem uma forte interação eletrostática. Eu tenho algo positivo e algo negativo, e eles vão ter aquela força de atração extremamente forte. Que a gente sabe, né? Opostos se atraem, essa coisa que todo mundo meio que já sabe. A questão é que, quando eu tenho NaCl, por exemplo aqui, NaCl, né? Sal de cozinha. Quando eu tenho o NaCl, eu não tenho um Na e um Cl. Eu tenho vários e vários. Quando a gente fala de compostos iônicos, a gente está falando de uma rede cristalina de vários e vários Na+, e Cl- e assim, uma quantidade absurda deles que se estruturam para formar o sal que a gente conhece. E a questão disso é que cada átomo individual vai estar sob extrema influência de outros. Então, tá, eu tenho esse Na mais aqui e ele vai estar atraindo esse Cl menos. Mas ele vai estar atraindo esse Cl menos daqui também. Esse Cl menos daqui também. Enquanto ele vai estar sendo empurrado, né? Ele vai sofrer uma força de repulsão de outro Na mais daqui e de outro Na mais daqui. Então todo átomo de um composto iônico ele está sujeito a diversas forças de atração e repulsão. Isso monta os átomos
numa rede cristalina, numa estrutura onde ele mal consegue se mexer. Porque se ele se mexe um pouquinho para trás, ele já recebe repulsão demais. Ou se ele se mexe um pouquinho para frente, ele já é atraído demais. Então ele tem um fino estado de equilíbrio ali que mantém ele rígido naquela posição, que é o que está meio que marcado aqui nas estruturas desses sais, né? A maioria dos compostos iônicos são sais, que são esses compostos com a parte positiva e a parte negativa. Aqui a gente tem o cloreto de césio, o sulfeto de zinco, o fluoreto de cálcio, né? Todos esses três são exemplos de compostos iônicos, ok? E, bom, enfim, eles têm essa característica de formar essa rede cristalina que a gente chama, né? E a rede cristalina é formada pelas fortes interações eletrostáticas. Consequências da rede cristalina: alto ponto de fusão e de ebulição. Por quê? Como eu falei, esses elétrons, esses átomos da ligação iônica, né? Quando esses meus átomos eles estão se interagindo ionicamente, e eles estão nessa rede cristalina, eles estão num estado que eles não conseguem se mexer muito. E a atração e repulsão elétrica são forças muito fortes. Então, para eu conseguir derreter um composto desse, o que é derreter? Deixar os átomos de um material mais livres, né? Conseguir sair do estado sólido e para algo mais fluido. A questão é que para eu conseguir quebrar a energia dessa ligação iônica, que é praticamente só eletrostática, é muito difícil. É uma coisa muito energética. Então eu vou precisar fornecer muita energia para quebrar essas ligações e, consequentemente, fornecer muito calor. Então esses compostos vão ter um alto ponto de fusão e de ebulição. Eles também são quebradiços. Eles são quebradiços, assim, tanto que você pode ver, né? O seu sal de cozinha, ele vem em forma de pó quase, né? Por mais que você tente construir se você pegar o seu sal de cozinha, dissolver na água e fizer um processo de cristalização lá, para você ter um cristalzinho de sal bonito, ele cai no chão e quebra, sabe? É claro que isso varia de composto para composto, mas em geral, os compostos iônicos formados por ligações iônicas, eles são quebradiços. Por quê? Se eu dou um choque nessa minha rede cristalina, eu quebro essa harmonia. Então, algum átomo vai ser atraído demais, outro vai ser repelido demais. Isso faz com que essa rede estrale e quebre. Então, por isso que nossos compostos iônicos eles são quebradiços. E outra coisa importante também é que eles conduzem corrente de solução. A gente sabe que a água, na solução aquosa principalmente, em outras soluções também, mas majoritariamente a aquosa, a água é um composto muito polar, né? Por causa da alta eletronegatividade do oxigênio, ele puxa muitos elétrons do hidrogênio e fica a parte aqui da água do oxigênio negativa, a parte dos hidrogênios positiva, e isso faz com que ela consiga interagir nessa rede cristalina que é praticamente só eletrostática e consiga liberar esses íons em solução. E os íons são cargas positivas, cargas negativas, e isso vai permitir que agora essa solução tenha uma passagem de corrente elétrica, ela consiga fluir elétrons exatamente por ter cargas soltas, livres nessa solução, né? Então por isso que compostos iônicos eles conduzem correntes, porque eles são oriundos de íons, né? E íons conduzem corrente. Ok, agora a gente chega num tipo de ligação muito interessante, né? Que é a ligação covalente, né? A ligação covalente é muito legal porque, assim, a gente como ser humano, a maior parte do nosso corpo, carbono, proteínas, aminoácidos, lipídios, tudo, a maioria disso são regidos por ligações covalentes e suas propriedades, né? Compostos orgânicos e suas propriedades. E ligações covalentes são uma dessas. Ligação covalente é aquela, né? Compartilhamento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui essa molécula de água, né? Eu tenho esses dois elétrons aqui, ó, aqui, eles estão ao mesmo tempo com hidrogênio e com oxigênio. Essa guarda compartilhada que os elétrons fazem para poder estabilizarem. A questão é que ela, diferentemente da ligação iônica, que fazia aquela rede cristalina bem grande, a ligação covalente ela tem mais um caráter individual, sabe? Exatamente, ela não faz tanto aquela estruturação em rede, em grandes cadeias. Ela normalmente tem um caráter um pouco mais restrito a ela e com a interação até um pouco mais fraca, dependendo. Isso até a gente vai chegar mais na frente, que torna os compostos covalentes com pontos de ebulição e fusão menores, né? Outra coisa também muito que se fala quando a gente se trata de ligação covalente é a regra do octeto. Que é, os elétrons eles vão ser compartilhados para completar a camada de valência do outro, né, dos átomos, que são 8 elétrons, né? Assim, tá até entre aspas aí, porque de fato a maioria dos átomos eles se estabilizam com 8 elétrons, né? Mas tem inúmeras exceções e isso não é uma limitação física, isso é só uma característica energética de coincidência que acontece, sabe? Não existe nenhuma lei do universo que fala, regra do octeto tem que ser 8 elétrons por causa disso. Não, é porque acaba que a maioria dos átomos, eles se estabilizam de fato com 8 elétrons na camada de valência. Mas tem alguns, o hidrogênio aqui está estabilizado com 2, sabe? Tem alguns que podem se estabilizar com 6, outros com 10. Então assim, a gente bota entre aspas, né? Porque é aquela coisa que a gente vê muito no ensino médio,
mas não é uma verdade absoluta, longe disso, por sinal. Quando a gente trata de ligações covalentes, também é legal a gente falar dos símbolos de Lewis, que são esses pontilhados, esses tracinhos, que é até mesmo como a gente usa às vezes para representar moléculas orgânicas, né? A gente vai puxando esses tracinhos e eu boto os pontinhos para indicar essas ligações dos elétrons, né? Quais são as ligações covalentes que estão acontecendo, né? Então esse tracinho aqui, ó, se eu pegar aqui o acetileno, né? Eu tenho uma ligação covalente aqui entre o hidrogênio e o carbono, eu tenho 3 ligações covalentes entre o carbono e o carbono, e assim vai indo. Isso é uma forma legal para representar, mas é bom entender que essas marcações elas não querem dizer onde o elétron está. Isso só indica conectividade, tá? Elétrons eles são nuvens probabilísticas. Eles não são coisas pontuais e concretas, como a gente cresce imaginando, sabe? Então isso é uma coisa muito mais para identificar pontualidade, conectividade, do que dizer exatamente onde um elétron se encontra no átomo. É só um jeito da gente escrever. E quando a gente continua falando de ligações covalentes também, a gente cai dentro de 2 tipos das ligações covalentes, né? Por exemplo, se eu tenho oxigênio, ou aqui hidrogênio, cloro, flúor, né, o gás, a gente pode ver que são aqui, ó, moléculas com distribuição simétrica do par eletrônico. O que isso quer dizer? Tá, eu tenho o meu hidrogênio, meu outro hidrogênio, e cada um contribuiu com um elétron, né? Então eles estão compartilhando 2 elétrons entre eles. Esse hidrogênio vai puxar esses elétrons da mesma forma que esse hidrogênio. Porque eles são iguais. Porque eles são iguais, né? Eles são a mesma molécula. Então, não vai ter. Os elétrons não vão ter preferência com que eles vão ficar. Vai ser igualmente distribuído, essa nuvem eletrônica vai ficar igualmente dispersa, e a gente vai dizer que isso é uma ligação covalente apolar. Ok? Não tem um polo, não tem uma parte positiva e uma parte negativa. É só ela lá, coesa, estreita assim, homogeneamente distribuída para as 2 moléculas. Mas quando a gente pega moléculas com eletronegatividades diferentes, né? Ou seja, HCl aqui, melhor exemplo. Hidrogênio, pouquíssima eletroafinidade, eletronegatividade, né? Cloro, muito eletronegativo, ou seja, o cloro quer muito um elétron. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai puxar. Quando o hidrogênio e o cloro tiverem fazendo essa ligação covalente, o cloro vai puxar a maior parte dessa nuvem eletrônica para ele. Então isso vai gerar esse formato meio de pera. Estranho que, tipo, o cloro, a região do cloro dessa molécula vai ficar parcialmente negativa, a região do hidrogênio vai ficar parcialmente positiva. Isso vai gerar uma coisa que a gente chama de ligação covalente polar. Que é exatamente porque ela tem polos. Ela quase se assemelha a uma ligação iônica, mas não chega a ser ninguém está doando um elétron. É só meio que uma tendência. É tipo uma guarda compartilhada que os elétrons ficam 3 semanas do mês com cloro e 1 semana com hidrogênio, sabe? É uma coisa meio injusta, mas ainda é algo compartilhado. E essas características das ligações covalentes geram algumas propriedades, né? Uma delas que nem vou entrar muito em detalhes aqui, vocês vão ver para isso mais para frente no curso, né? Mas é a ressonância. A ressonância é basicamente porque as ligações covalentes, elas são essas interações entre orbitais, né? E alguns elétrons que são algumas ligações um pouco mais periféricas, que vocês vão ver mais para frente, que são as ligações pi, elas conseguem se migrar pela molécula. Então isso permite, as ligações covalentes, elas permitem com que alguns elétrons se migrem pela molécula, e isso causa alguns efeitos, como uma estabilidade um pouco maior, enfim, algumas características que inclusive bem discutido em química orgânica, que é uma coisa muito importante para diversos compostos que a gente usa, que é a ressonância. Como eu já tinha comentado, baixíssimos pontos de fusão e ebulição, porque baixíssimos não, mas baixos, né? Por causa exatamente desse caráter mais individual. Então tá, a gente tem compostos aqui, como eu botei enxofre, carbono, eles são majoritariamente formados por ligações covalentes, mas eles são sólidos. Mas se você pensa em CO2, gás nitrogênio, nos gases em geral, né? Eles são formados por ligações covalentes e eles são gasosos à temperatura ambiente. Exatamente porque essa ligação ela não mantém tanto os grupos conectados, ela é algo mais individual. Então, naturalmente, a gente vai ter pontos de fusão e ebulição menor. E pelo mesmo motivo, a gente vai ter um caráter estrutural menor, né? A gente vai ter menos... A gente não forma rede cristalina, que nem na ligação iônica. Não tem tanta interação elétrica para estabilizar numa rede, sabe? Então, por isso que normalmente as coisas não vão ser tão bem estruturadas. Claro, menor não quer dizer nenhum. Compostos de ligações covalentes podem gerar estruturas complexas e cristalinas em situações de pressão e temperatura elevada. Por exemplo, aqui, o carbono. O carbono, ele tem uma forma alotrópica dele, né, que é o diamante. E assim, o diamante ele é um cristal, ele é resistente, ele tem uma alta integridade física, assim, sabe? Ele tem um caráter cristalino nele, de formar uma rede cristalina, né? Por mais que ele seja formado por ligações covalentes. Mas é aquilo, para você conseguir fazer carbono
se organizar na forma de diamante, né, precisa de muita temperatura e pressão. Muita. Então, não é algo tão trivial de se realizar como nas ligações iônicas, que é algo mais simples, é mais natural esse tipo de ligação se organizar nas redes cristalinas. Ok, ligação metálica. Quando a gente trata da ligação metálica, né, primeiro o que a gente pensa, né? O que caracteriza uma ligação metálica? Tá, uma ligação metálica ela é feita, como o próprio nome sugere, entre metais. Então eu posso ter cobre, ferro, zinco, seja puro, seja fazendo uma liga com outros, né? Posso estar fazendo um bronze aí, né? Com cobre e zinco, se eu não me engano. Enfim, é cobre estanho. Enfim, pode ser um metal puro ou algum tipo de liga, né? E o que caracteriza exatamente essa ligação metálica? Todo metal ele tem essa tendência, acho que até vocês viram isso quando passaram pela tabela periódica, né? Que os metais eles têm a tendência a soltar elétrons, né? Eles tendem a se tornar cátions e liberar um elétron para alcançar um estado mais estável, né? Respeitar a sua regra do octeto e deixar a camada de valência completa, já que eles liberam os poucos elétrons externos que eles têm. A questão é que quando eu tenho vários cátions, vários átomos de metais se interagindo, todos eles querem meio que se tornar cátions, né? Todos eles querem meio que doar um elétron. Então todos esses elétrons eles acabam ficando soltos nessa estrutura, né? Os meus átomos de metais, eles começam a se arranjar, eles todos querem doar um elétron, né? Então eles todos meio que já estão meio que soltando um elétron quase por natureza. E todos esses elétrons soltos, eles formam o que a gente chama de mar de elétrons, que é exatamente o que está meio que representado nessa imagem, né? Eu tenho alguns cátions aqui meio que estruturados, e entre eles vários elétrons livres de todo o sólido, de toda essa estrutura metálica fluindo. É isso que é essa ligação metálica. Essa coisa grupal assim, gigante, de vários cátions se interagindo por causa do mar de elétrons que eles liberaram. E é isso. E todas as características principais da ligação metálica vêm exatamente desse mar de elétrons, né? E que características seriam essas? Primeiro a gente tem aqui o brilho característico, né? Que é quando um metal, a gente sabe que o metal ele emite um brilho, né? Se eu pego uma moeda nova, uma barra de ferro recém-polida, alguma coisa assim, eu vejo que ela meio que reflete a luz, ela fica aquela coisa meio shiny assim, né? Brilhante, metálico, né? Aquele brilho metálico nos olhos. E isso acontece porque quando a luz incide nos metais, a luz é uma partícula, né, um fóton, ela interage com esses elétrons do mar de elétrons, e esses elétrons, ao serem excitados pela própria energia da luz e pelo campo magnético do fóton, né, eles acabam devolvendo uma parte de energia, normalmente em outro fóton. E aí a gente percebe esse brilho. Basicamente é só a interação da luz com esses elétrons da superfície do metal. Ou seja, a luz interage com o mar de elétrons e isso devolve pra gente em mais luz, que é o brilho característico dos metais, né? Outra coisa que fica meio óbvia, assim, de deduzir, é a condição de corrente elétrica. Poxa, se o meu metal ele é formado por um mar de elétrons, se minhas ligações metálicas elas são vários elétrons livres, e corrente são nada mais que elétrons em movimento, então nada mais justo que assumir que metais eles vão conduzir corrente, né? Se eu insiro uma corrente ali, ela vai rapidamente fluir por isso, já tem vários elétrons livres. Se eu boto uma diferença de potencial em uma coisa metálica, num composto formado por uma ligação metálica, todos esses elétrons eles vão começar a se ordenar numa direção, formando uma corrente elétrica. Então, por isso que os metais são bons condutores de corrente elétrica, né? Exatamente por causa desse mar de elétrons. E outra coisa que já está meio que diretamente associada com a estrutura que os cátions fazem é a eu vou conseguir falar essa palavra, maleabilidade e ductabilidade, né? Maleabilidade é o de ser maleável, né? De você conseguir dobrar, de você conseguir pegar uma barra de ferro e dobrar assim, e fazer soldas, essas coisas, que é exatamente relacionado à estrutura, né? Diferentes metais, como eu botei aqui, né? As diferentes maleabilidades dos metais são justificadas pelos diferentes arranjos dos átomos. Porque átomos diferentes, alguns átomos eles vão ter alguns tipos de arranjos, né? Essas interações entre os cátions, que vão ser um pouco mais limitadas. Então o metal, como por exemplo o estanho, pode ser uma coisa um pouco mais quebradiça. Enquanto metais como o ouro, por causa da estrutura dos cátions, ele vai ser um pouco mais maleável. Então ele vai resistir ser mais amassado, ser mais dobrado, sem precisar de tantos tratamentos especiais. E ductabilidade é basicamente a mesma coisa, só que é uma propriedade relacionada a você fazer fios. A capacidade de eu transformar o meu material em ductos. Em fazer fios circulares e bobinas, essas coisas. Que para um material que conduz corrente elétrica é algo muito interessante, você ser capaz de fazer fios, né? E ligação metálica é basicamente isso. E aí a gente fecha os três tipos de ligações. E a gente pode fazer dois exemplozinhos aqui, só para fechar
e amarrar o conteúdo. Primeira coisa que a gente vê aqui é... Aqui, ó. Primeiro exemplo. A pólvora, uma invenção revolucionária descoberta em 1044, teve um grande impacto nas civilizações. Uma reação que pode representar a explosão da pólvora provocada por ignição é... Aqui eu tenho 2 de nitrato de sódio, mais enxofre, mais 3 de carbono, virando sulfeto de sódio, gás de nitrogênio, né? E 3 de CO2. Ok. Ele dá essa reação, né? E ele pergunta aqui. Sobre ela é correto afirmar que o nitrato de sódio é um composto estabilizado por ligações metálicas. Como a gente acabou de ver, ligações metálicas elas são formadas entre átomos de metais, né? Nesse grupo de metais. Por mais que o sódio seja um metal, o nitrato não é, né? Você consegue perceber, o nitrato não é um metal, né? Tanto que tem oxigênio aqui e tudo e tal. Então você consegue perceber que isso é um composto iônico. Eu tenho um Na, que vai ser um Na+, eu tenho um nitrato, que vai ser o NO3-, e isso vai fazer essa interação iônica. Então o nitrato de sódio, ele é na realidade estabilizado por ligações iônicas e não ligações metálicas, exatamente por ele ter um cátion e um ânion, ok? O sulfeto de sódio apresenta ligações covalentes entre o átomo de sódio e enxofre. Cadê o sulfeto de sódio? Aqui. Mesma coisa que o anterior, não. É exatamente por causa disso. São cátions e ânions, né? Sódio, Na+, sulfeto, S2-. Então, por isso que eu tenho Na2S, e isso é um negativo, outros positivos, interação iônica novamente. Então, não tem ligação covalente. O monóxido de carbono, CO, é uma molécula que apresenta ligações covalentes polares entre seus átomos. Ok, ligação covalente e compartilhamento de elétrons, né? Então ele está dizendo que eu tenho o meu carbono, meu oxigênio, eles estão compartilhando elétrons entre si. Essa ligação covalente vai ser polar? Sim. Por quê? O oxigênio é bem mais eletronegativo que o carbono, né? Oxigênio junto com flúor e nitrogênio, se eu não me engano, são os elementos mais eletronegativos da tabela. Então, assim, quando eu tenho o C e o O aqui, o carbono e o oxigênio, essa nuvem eletrônica vai estar com aquele formato meio de pera que a gente viu aqui do HCl também. Então, isso vai ser uma ligação covalente polar entre seus átomos. Então, a correta é exatamente a letra C, ok? E aqui a gente vem na segunda questão. Só para então vou matar aqui, né? A letra D, ela fala que o gás de nitrogênio é um composto iônico. A gente viu literalmente esse mesmo exemplo, que N2 é uma ligação covalente apolar, por causa que ambas as partes do nitrogênio vão puxar os elétrons com a mesma intensidade. E que o sulfeto de sódio é uma molécula covalente polar, pelo mesmo motivo que a gente viu aqui na B, não é. Isso é um composto iônico, é um ânion. Um ânion e um cátion interagindo por interação elétrica. Então, de fato, a única correta aqui é a letra C. E a gente vem aqui na segunda questão, a formação do ácido nítrico, HNO3, na atmosfera durante a noite ocorre seguindo a seguinte reação. 2 de NO2 mais ozônio, né, que é O3, mais água, virando 2 de ácido nítrico mais oxigênio. E ele pergunta sobre o que é incorreto afirmar. Letra A. O ozônio, O3, apresenta ligações covalentes polares em sua estrutura. Ok, ele meio que já deu a resposta aqui na letra A, né? Por que essa está incorreta? Se eu tenho oxigênio, oxigênio e oxigênio, ok? Todas elas se interagindo, nenhum oxigênio é mais forte que o outro. Opa, tá, tudo certo. Nenhum oxigênio é mais forte que o outro, sabe? Então esse oxigênio vai estar puxando o elétron igual a esse, que vai estar puxando igual a esse. Então, meio que as ligações covalentes entre essas moléculas de oxigênio, elas serão todas polares. Apolares, desculpa. Elas vão ser todas apolares, né? Elas vão ser puxadas com a mesma intensidade. Então, essa aí já está incorreta. Mas a gente pode dar uma passadinha nas outras só para terminar aqui e matar o resto da questão. Na molécula de água existem 2 ligações covalentes polares. Sim, a água é H2O, então eu tenho uma ligação HO, outra ligação HO. O oxigênio puxa bem mais os elétrons que o hidrogênio, vai fazer aquela coisa meio de pera, né? Um lado parcialmente negativo, outro parcialmente positivo. Então, essa está correta. O ácido nítrico apresenta apenas ligações covalentes e covalentes dativas. Ok, até uma coisa interessante a gente falar, né, que ligações covalentes dativas do ácido nítrico, a gente vê muito essa coisa de dativa no ensino médio, né, que é quando um átomo dá elétrons para o outro, né. Enfim, tecnicamente é só um nome que a gente dá, tá? Uma ligação covalente dativa é nada mais nada menos que uma ligação covalente também. Ela pode ser tanto polar quanto polar, não faz muita diferença. Mas, de fato, o ácido nítrico, ele apresenta apenas ligações covalentes e covalentes dativas. Dá até para ver aqui, ó. Isso aqui é a estrutura do ácido nítrico, ela é uma estrutura em ressonância.
tá? Mas todas essas interações aqui, ó, são compartilhamentos de elétron. Então, aquela questão tá de fato certa. E, normalmente, quando a gente vê no ensino médio, né, a gente vê que essa ligação dativa, às vezes ela tratava como se fosse uma setinha e tal. Mas, como eu falei, quando a gente vai entrando assim no curso superior, na faculdade, vê que não faz muita relevância você chamar alguma coisa dativa ou não. É só mais um nome para vocês se lembrarem. Então, nem precisa. Letra D. O gás oxigênio apresenta ligações covalentes apolares. Sim, perfeitamente. Gás oxigênio, né? Que nem o caso do ozônio que a gente comentou que estava errado, né? Que ele afirmava que, que eram polares, porque dois átomos iguais, né? Que eles vão se puxar com a mesma intensidade. Então vai ser uma ligação covalente apolar. E o ozônio, O3, apresenta ligações covalentes apolares em sua estrutura. Isso está verdadeiro, que é literalmente o oposto que a letra A disse, e por isso que ela é a resposta dessa questão, porque a letra A é a resposta errada. Então, enfim, galera, essa aqui, essa aula de ligações químicas. Qualquer dúvida pode deixar em qualquer rede social da gente, sabe, do PET. Pode ser Instagram, no YouTube, a gente tem Twitter, a gente tem um monte de coisa. E só para fechar sobre esse papo de ligações, né? Acho que é importante a gente comentar que as ligações químicas elas são muito mais sobre caráter do que algo absoluto, sabe? Quando eu tenho meu sal de cozinha, ele é um composto iônico, a gente sabe, né? Mas existem compostos intermediários. A gente fala que um composto é iônico porque o caráter de suas ligações é majoritariamente iônico. Mas quando a gente fala de química, principalmente, as coisas não são cravadas, não são absolutas, não são marcadas, sabe? Então os compostos que a gente estuda, eles vão ter caráter. Então, claro, quando a gente pega compostos extremos, eu vou pegar o meu carvão e o sal de cozinha, um claramente covalente e um claramente iônico. Ok. Mas quando a gente vai pegando alguns outros compostos, vai pegando alguns sais de boro, tudo, você vai vendo que essa diferença de iônica para covalente vai ficando cada vez mais sutil. Até que a gente viu, né? Que tem ligação covalente polar, que se comporta já com esse jeito meio que de tentar roubar o elétron pro outro. Então, enfim, lembrar que sempre quando a gente trata de química, a gente não está falando de coisas absolutas, são sobre o caráter. Qual é o comportamento majoritário que esse meu composto, que essa minha substância tem. Sempre tenham isso em mente. Enfim, bom resto de curso para vocês e boas aulas aí na faculdade. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronald, eu faço licenciatura em Química e sou integrante do PET Química. Dando continuidade à nossa aula, falaremos neste instante sobre balanceamento químico, tudo bem? Nós começamos com a seguinte afirmação: uma reação química é representada por uma equação química. Mas o que reação química difere de equação química? A reação química, ela é um fenômeno. Ela é o processo no qual uma ou mais substâncias se convertem em outras substâncias. Este tipo de processo é uma mudança química. Já a equação química é só um meio de representar este fenômeno da reação. E ele é representado por escrito e pode mostrar a reação simplificada ou não. Quando nós escrevemos uma equação química, nós temos uma flecha separando os reagentes e os produtos. Os reagentes são os materiais iniciais que ocorrem nessa reação, e os produtos são as substâncias que se converteram. Vejamos, por exemplo, essa equação química. Ela representa a formação da água. Mas eu pergunto para vocês: ela está balanceada? Ela está correta? Podemos dizer que não. Por quê? Por diversos fatores. Por exemplo, nós não temos a mesma quantidade de átomos no lado dos reagentes e dos produtos e também não temos a mesma quantidade de massa. Mas como é que a gente pode ajustar essa equação? É simples. Para tornar essa equação balanceada, a gente deve multiplicar por fatores que mostrem a existência do mesmo número de átomos nos dois lados dessa flecha. Esses são os coeficientes estequiométricos, e eles mostram os números relativos dos mols, dos reagentes e dos produtos que participam desta reação. Fazendo isso, a gente está expressando quantitativamente a nossa reação química. Isso parte do princípio que os átomos não são criados nem destruídos, eles só mudam de parceiro. Portanto, eles devem estar iguais no lado dos reagentes e dos produtos. Por exemplo, uma reação química em um ambiente selado não há variação de massa, e ela está obedecendo à lei da conservação de massa.
tem o mesmo número de massa no lado dos reagentes e no lado dos produtos. E esse balanceamento das equações químicas ele deve ser feito sempre que se deseja retirar alguma informação acerca de uma reação fornecida, como o rendimento. A gente está quantificando essa reação. Para fazer o balanceamento, a gente deve ter atenção nos seguintes princípios, que é a lei da conservação de massa, da proporção atômica e do balanço de carga. A lei da conservação de massa indica que a soma das massas de todos os reagentes deve ser igual à soma da massa de todos os produtos. Este é o princípio de Lavoisier, ou lei de Lavoisier. E a lei da proporção atômica, que diz que átomos de um mesmo elemento químico devem estar presentes em igual quantidade tanto nos reagentes quanto nos produtos. Também temos os balanços de carga, que diz que a carga final dos produtos deve ser igual à carga final dos reagentes. Por exemplo, a combustão do metano. Uma molécula de metano reage com duas moléculas de oxigênio, formando uma molécula de dióxido de carbono e duas moléculas de água. Esta equação está balanceada. Nós temos a mesma quantidade de átomos no lado dos reagentes e dos produtos. E também temos o mesmo número de massa, 80 de um lado e 80 de outro. De acordo com a IUPAC, esses coeficientes estequiométricos eles devem estar sempre nos menores valores inteiros possíveis. Bem, vamos para o método das tentativas. Ele é fundamental e precede os outros passos, os outros métodos. Para a gente efetuar esse método, a gente deve obedecer essas regras. Primeiro, que é escrever a equação simplificada, depois ajustar os coeficientes estequiométricos e depois inserir os estados físicos. E recomenda-se ajustar primeiro os metais, depois os ametais, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Vejamos a reação do hidróxido de alumínio reagindo com sulfeto de hidrogênio. Bem, ela reage formando o sulfeto de alumínio mais água. O primeiro passo é ajustar o alumínio. Vejamos que no lado dos produtos nós temos dois átomos de alumínio. Então nós devemos ajustar o coeficiente estequiométrico para 2, para representar que temos dois átomos de alumínio nos dois lados da equação. Fazendo isso, a gente vai para os ametais, que é o enxofre. Bem, se no lado dos produtos nós temos 3 átomos de enxofre, no lado dos reagentes também devemos ter. Nós não podemos mudar o índice, senão nós estamos mudando a nossa substância. Nós estamos tirando a identidade dela. Então nós devemos multiplicar pelo fator estequiométrico 3, indicando que nós temos 3 átomos de enxofre dos dois lados da equação. Em seguida, vamos para o hidrogênio. Vejamos, aqui nós temos 1 vezes 3 átomos de hidrogênio, vezes 2, nós temos 6. Deste lado, nós também temos 6, 3 vezes 2. Temos 12 átomos de hidrogênio no lado dos reagentes. No lado dos produtos, nós também devemos ter 12 átomos de hidrogênio. Se na água nós temos o hidrogênio com índice 2, multiplicando pelo fator estequiométrico 6 fica fácil, né? 6 vezes 2, 12. E nós já balanceamos o hidrogênio. Nós temos a mesma quantidade dos dois lados. E observem, o oxigênio ficou ajustado automaticamente. Nesses dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês, é a reação do ácido nítrico mais o hidróxido de cálcio. Essa reação forma nitrato de cálcio mais água. Nós devemos ajustar primeiro os metais. E nós temos o metal alcalino terroso aqui, o cálcio. Mas observem, nós temos a mesma quantidade de cálcio dos dois lados, então não precisamos ajustar estes átomos. Vamos passar para os ametais. No caso, temos o nitrogênio. Deste lado nós temos 2 átomos de nitrogênio e deste nós temos 1. Nós devemos ajustar os reagentes, multiplicando pelo fator estequiométrico 2, para indicar que nós temos 2 átomos de nitrogênio dos dois lados. Fazendo isso, nós vamos para o hidrogênio.
Se aqui nós temos 2 e aqui nós temos 4 átomos de hidrogênio, aqui também devemos ter 4. Então multiplicamos pelo fator estequiométrico 2. 2 vezes 2. Temos 4 dos dois lados. Em seguida, ajustar o estado físico em que aconteceu essa reação. Aqui nós temos a reação do hidrocarboneto octano mais O2. É uma reação de combustão que forma dióxido de carbono e água. Bem, primeiro nós devemos ajustar o carbono daí. Se nós temos 8 de um lado, devemos ter 8 do outro. Então, multiplicamos aqui pelo fator 8. 8 vezes 1 é igual a 8. Em seguida, nós vamos ajustar o hidrogênio. Nós temos 18 no lado dos reagentes. Devemos ter 18 no lado dos produtos. Se multiplicarmos por 9, teremos 9 vezes 2, 18. Em seguida, só é ajustar o oxigênio. Aqui nós teremos 9 e aqui nós teremos 16. Fazendo essa soma dá 25. A gente pode colocar 25 sobre 2 para ajustar igualmente essa equação. Ou poderíamos colocar 12,5. Porém, nós devemos ter os menores números inteiros possíveis. Então, nós faremos o seguinte. Vamos multiplicar toda essa equação por 2. Assim, nós eliminaremos essa fração e estaremos ajustando a equação inteira. E não precisamos nem colocar os estados físicos, pois já estava inserido. Vamos para esse exercício. Escreva e balanceie a equação química da combustão de hexano líquido C6H14 a dióxido de carbono gasoso e água gasosa. Nós temos passos fundamentais, que é escrever a equação simplificada, ajustar os coeficientes estequiométricos e inserir os estados físicos. E nós temos as nossas recomendações: metais, ametais, hidrogênio e oxigênio. Vamos escrever. Bem, é uma reação de combustão, então vai reagir com oxigênio. Nós temos C6H14 mais O2, que dá dióxido de carbono mais água. Nós devemos ajustar primeiro o carbono. Temos 6 carbonos aqui, então devemos ter 6 do outro lado também. Então, multiplicamos pelo fator 6. Depois vamos para o hidrogênio. Então, se nós temos 14 de um lado, devemos ter 14 do outro. Multiplicaremos então por 7, pois 7 vezes o índice 2 do hidrogênio é 14. Agora vamos para o oxigênio. Aqui nós temos 16 e aqui nós temos 7. Portanto, teremos 19. Poderíamos pôr 9,5 ou 19 sobre 2. Porém, nós devemos ter o menor valor inteiro possível. Portanto, nós multiplicaremos toda essa equação por 2. Tendo assim, eliminando a fração e ajustando os coeficientes estequiométricos em iguais proporções. E em seguida, adicionamos o estado físico que aconteceu nessa reação. Vamos agora para o método do redox. O método do redox, ou método da oxirredução, baseia-se na transferência dos elétrons. Primeiro a gente identifica os elementos que sofrem oxidação e redução e vamos calcular o número de oxidação dele. Em seguida, nós devemos escolher o lado dessa equação para iniciar o balanceamento. E a dica é escolher o número de átomos dos elementos que sofreram alteração do NOx. E a dica é começar pelo maior número de átomos de elementos que sofreram alteração no NOx. Bem, o número do NOx oxidante deve ser colocado como o coeficiente do redutor e o do redutor no oxidante. Quando a gente estabelece isso, o restante do balanceamento fica pelo método das tentativas. Bem, nós temos permanganato de potássio reagindo com HCl, dando cloreto de potássio e cloreto de manganês, mais água, mais cloro molecular. Nós vamos ver a variação desse NOx. Aqui nós temos a carga 7 e foi para 2. Ele ganhou elétrons. Então ele reduziu. Quem reduz ganha, quem oxida perde. A variação é de 5. E aqui nós temos o cloro. Ele foi de -1 para 0. Ele perdeu elétrons. Então ele oxidou. Aqui nós temos a variação de 1. Porém,
nós temos 2 átomos de cloro, então a variação é de 2. Tudo bem? Agora vamos por a variação do NOx, da oxidação no cloro, e a variação do NOx da redução no cloreto de manganês. Após isso, nós devemos efetuar o método das tentativas. Veja, nós temos o manganês, temos 2 átomos de manganês desse lado e um nesse. Devemos multiplicar, portanto, pelo fator 2, igualando o número de manganês dos dois lados. Então teremos 2 átomos de potássio desse lado, então devemos ter 2 desse também. Multiplicamos por 2. Nós teremos 5, 6. Então nós teremos 16 átomos de cloro. Então devemos ter desse lado aqui também 16 átomos de cloro. Substituindo esses números, temos a equação balanceada, balanceando o hidrogênio e o oxigênio. Cloro molecular reage com hidróxido de sódio, formando sal de cozinha e clorato de sódio mais água. Bem, vamos ver a variação desse NOx. O cloro foi de 0 para -1. Ele reduziu, ele ganhou elétrons. E o mesmo cloro oxidou. Ele foi de 0 para 5. Ele perdeu 5 elétrons. A variação da redução é de 1 elétron. E a variação da oxidação é de 5 elétrons. Nós substituímos esses valores no clorato de sódio. E em seguida fica a cargo do método das tentativas balancear. Bem, aqui nós temos 6. Aqui nós temos 5 átomos de sódio. Aqui nós temos 1. Então temos 6 no lado dos produtos. Nós devemos ter 6 no lado dos reagentes. Nós também temos 6 átomos de cloro no lado dos produtos. E devemos ter 6 no lado dos reagentes. Se o índice é 2, multiplicamos por 3 e temos 6. Tudo bem? Aí a gente balanceia o nosso hidrogênio. Nós temos 6 átomos de hidrogênios no lado dos reagentes. Devemos ter nos produtos também. Multiplicamos, portanto, por 3. 3 vezes o índice 2 do hidrogênio, 6. E o oxigênio? Nós também temos 6. Mas ele foi balanceado automaticamente. Aqui nós temos 3 e aqui nós temos 3. E terminamos por aí. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário ou fale com a gente nas nossas mídias sociais. A gente está no Instagram e também no Facebook. Nossa arroba é @petquimicaufpe. Tchau, tchau!